O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos todos que nos acompanham em casa na transmissão desta Santa Missa, nesta solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, eu gostaria de fazer uma homilia um pouco mais abrangente, um pouco mais ao largo. Durante este ano da liturgia da Igreja, nós acompanhamos o Evangelho de São Marcos, que nos educou na escola do seguimento de Jesus, por meio do olhar dos discípulos de Jesus. Eles eram inconstantes, lentos para compreender as verdades, confusos, tantas vezes inclusive foram contrários às palavras de Jesus. E ali também nós nos identificávamos. Quantas vezes a própria inconstância dos discípulos não representara a nossa própria inconstância? No ponto alto da vida de Jesus, eles fugiram, acovardaram-se. Só depois da ressurreição é que voltaram, e aí, tomados de um ímpeto evangelizador, espalharam o Evangelho desde Jerusalém, a Galileia, a Samaria, até aos confins. O Evangelho anunciado por eles chegou à Península Ibérica, atravessou o oceano e alcançou a terra Brasilis, fazendo mártires e santos e deixando um rastro de bem-aventurança que viria a fermentar o Evangelho nesta terra de Santa Cruz. Foram Santo Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros mártires, que em 1570, ainda em alto mar, foram todos martirizados antes mesmo de chegar ao Brasil. E São Roque Gonzales e seus companheiros mártires em 1628, no Rio Grande do Sul, que tombaram pelas mãos dos indígenas. E os mártires de Cunhaú, no nordeste do Brasil. E aqui também nós podemos nos lembrar de Santo Antônio de Santana Galvão, um grande pregador do Evangelho no Vale do Paraíba, e Santa Paulina, e Santa Dulce dos Pobres, e tantos outros mártires e santos e beatos brasileiros, que nesta terra, onde Pedro Álvares Cabral plantou a cruz, e Frei Henrique de Coimbra
celebrou a primeira missa no domingo de Páscoa do ano de 1500, espalharam o Evangelho com sua vida e com sua escolha. Escolheram Cristo, portanto, escolheram tudo. O Brasil, caríssimos irmãos e irmãs, cresceu à sombra da cruz, do martírio e da santidade dos filhos da igreja. Hoje, um tanto amedrontados, fechados em casa, como outrora os apóstolos, naquele primeiro dia da semana em que o Cristo ressuscitado lhes apareceu e lhes disse: paz a vós. Nesse ano de 2021, iniciamos com o início de alívio. Imaginávamos que a pandemia havia retrocedido. Porém, alguns meses depois, a pandemia recrudesceu, o contágio aumentou, as mortes chegaram a um pico vertiginoso. Deu-se então o início da vacinação e vivíamos dia a dia aquela expectativa de ver o declínio dos contágios e o declínio das mortes, que graças a Deus veio a acontecer. Foi um ano, meus irmãos e minhas irmãs, de duras provas. De duras provas. Para todos quantos que tiveram que se debater, não só com o vírus, mas com todas as cruzes da vida. Eu não seria aqui capaz de nomear os inúmeros testemunhos que vi e ouvi, daqueles que encontraram na boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, na fé enraizada em nosso Senhor Jesus Cristo, o lenitivo para suportar as suas dores. Não se trata de compreender a fé como um mero lenitivo psicológico que me ajuda eventualmente a suportar dores e tribulações. Não. Se trata daquela experiência limite dos discípulos, que se viram fechados em casa, trancados por medo dos judeus. Quando todas as respostas falham, quando o medo se instala, somente o Cristo pode ser a resposta que afasta todo o medo e vence a morte. Chegamos ao final do ano litúrgico e quase ao fim do ano civil. A pandemia está meramente controlada e a pergunta que nos chega agora é: vamos voltar ao normal? Queremos voltar ao normal? Vamos voltar ao normal? Eu não acho que nós devamos voltar simplesmente ao normal ou àquele normal que vivíamos há 2 anos atrás. A grande maioria das pessoas, mesmo aquelas que se diziam crentes em Deus, viviam como se Deus não existisse. Penso que nós devemos, como nos aponta o documento de Aparecida, devemos recomeçar a partir de Cristo. Então, não é um mero voltar ao normal. A solenidade de Cristo Rei, quero que seja para todos nós este marco. Quando nós celebramos esta solenidade ao fim do ano litúrgico, ela nos projeta para o encontro com Cristo no fim da história e ao mesmo tempo cobra a nossa adesão a Ele hoje, no momento presente. Esta solenidade nos faz olhar para o Cristo que vem ao nosso encontro com a cruz. Não é possível esperar o encontro do Senhor, o encontro com o Senhor que vem, senão nós, sem o esperarmos com a sua cruz. Não é possível ir ao encontro do Senhor sem carregar nos nossos ombros aquela cruz cotidiana que nos cabe e que o próprio Cristo nos disse no Evangelho: tome a sua cruz cada dia e me siga. O Cristo é Rei e Senhor da história e leva consigo a história do mundo para o encontro com o Pai. Toda a criação está em marcha para este encontro com Deus, à espera de se revelarem os filhos de Deus. E esta verdade da nossa fé, que está contida na carta de São Paulo aos Romanos, também a professamos na oração eucarística 7ª, que diz assim: quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, nós poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre.
Esta confissão de fé, nós a professamos na liturgia, mas o Senhor não é rei somente daqueles que o professam na fé e o confessam no dogma. O Senhor é rei de todos os povos e de todas as nações, mesmo daqueles que não o conhecem. Por isso, na oração sobre as oferendas desta missa, nós vamos pedir que o príncipe da paz, assim como abriu seus braços no alto da cruz, semeie sua paz entre todos os povos, exatamente por meio do seu sacrifício da cruz, que trouxe a paz ao mundo. A cruz está no princípio da vida de Jesus e está também no seu final. Ela está no início da caminhada da igreja, ela está no início da evangelização do Brasil, ela está também aqui, no último domingo do ano litúrgico, e nos aponta para o Cristo que vem para julgar os vivos e os mortos. Muitos se depararam com a cruz no ano que passou, perdas profundas e lamentáveis, enfermidades e carências de todo tipo, e talvez a carência mais humilhante, a carência das coisas materiais para a sobrevivência. A cada dor que vivemos, porém, se nós tivemos o olhar da fé, percebemos que era Ele ali, sempre Ele, Jesus crucificado e abandonado, Jesus em sua cruz, a nos acompanhar em nossa cruz. A cruz, caríssimos irmãos e irmãs, nos acompanhará durante toda a nossa peregrinação neste mundo, até o encontro definitivo com Cristo, porque ela, a bendita e santa cruz, é o sinal da vitória do Filho do Homem e o sinal da sua volta. A Santa Cruz traz em si a marca da realeza do Filho do Homem, a verdade e o amor. Ouvíamos no Evangelho de São João. A verdade que é Ele, que põe a descoberto a nossa mentira, e o seu amor, que denuncia o nosso egoísmo e o nosso pecado. Importa que nos decidamos por seguir nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, no momento presente, assumindo a cruz que nos cabe, da nossa humanidade humilhada, que se levantará transformada, por meio do seu mistério pascal. Armando Rodrigues, fazendo um comentário do Evangelho de hoje, disse assim: na realidade, a nossa história encontrou tremendos fracassos, humilhações, desgraças e mortes, porque as pessoas e povos temem a realeza de Cristo, temem a clareza de seu projeto, temem perder suas seguranças egoístas, falsas e desumanas. Veja que profundo isso. Veja que profundo isso. O tempo no qual nós vivemos, que se orgulha de ser o tempo sem medos, sem regras, sem limites e sem tabus, é exatamente o tempo que teme nosso Senhor Jesus Cristo e sua realeza sobre o homem e seu domínio sobre o homem. É justamente o tempo que nega nosso Senhor Jesus Cristo e lhe vira as costas. O reinado de Cristo, irmãos, não se fundamenta na arrogância, nem na força, nem na violência, mas na aceitação de uma humanidade redimida, assumida como projeto de Deus, na doação, na justiça, na verdade, no amor. Veja, o reinado de Cristo se fundamenta na aceitação de que nossa humanidade, como eu dizia domingo passado na homilia, nossa humanidade não é capaz de redimir-se por si mesma, mas ela necessita de um Salvador e de um Redentor, que a assuma, a redima e a eleve. Por isso, a cruz de Cristo é o gesto supremo da oblação, da doação e de autenticidade frente a um mundo quase intransponível de iniquidade, mentira, violência, morte e oposição a Deus. Este mundo hostil a Deus e aos filhos de Deus permanecerá hostil, fazendo oposição. Não tenhamos ilusões.
Não tenhamos ilusões. O mundo permanecerá hostil a Deus. Por isso eu dizia, não é possível voltar ao normal. Justamente porque há 2 anos atrás as coisas não eram normais. É preciso que nós compreendamos isso, que nós sejamos capazes de dar um passo adiante. Sejamos corajosos de dar um passo adiante. Aqui eu proponho como meta, como horizonte de vida, inclusive horizonte pastoral, recomeçarmos a partir de Cristo. Que esta solenidade como marco, a solenidade da realeza de Cristo, seja para nós o marco da nossa decisão autêntica, recomeçar em Cristo. No próximo domingo celebraremos o primeiro domingo do Advento, Advenire, que significa aquele que vem. Recomecemos, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós, a partir do Cristo que vem ao nosso encontro, a partir da nossa adesão a Ele, com todo o nosso coração, seguindo-o pelo caminho do Calvário até a cruz, que é a nossa salvação e a nossa vida, e a nossa esperança de ressurreição. Esta deve ser a nossa resposta ao mundo hostil a Deus. Engraçado que quando crescem as hostilidades e quando crescem as contradições, é muito natural crescer também a ira, a raiva, a agressão. Como deve ser a nossa resposta ao mundo hostil a Deus? Esta é a nossa resposta. Não tememos a morte, porque nosso Deus é o Senhor da vida. Não tememos a violência, porque nosso Deus nos ensinou a sermos mansos e pacíficos. Não tememos a vexação pública, porque nosso Senhor, que tanto nos amou, que deu a vida por nós, foi pregado no patíbulo da cruz, sem importar nada, nem a roupa do corpo. Mas, ao contrário, propomos ao mundo hostil o encontro com o Cristo Salvador, o encontro com o Cristo Senhor da vida, que pelo seu mistério pascal realiza em nosso favor maravilhas de seu amor pela salvação de todo homem. Que a Virgem Maria, Mãe Santíssima da humanidade, nos ajude a caminhar e a olhar para aquele a quem transpassaram, a fim de compreendermos que a força do amor perdoará na eternidade, da grandeza, da beleza e da santidade de Deus, todo o coração arrependido e desejoso de voltar a Ele para entrar na posse da verdadeira vida. Lá, Deus será tudo em todos. O Cristo será a nossa luz para sempre. E a cruz, que agora nos acompanha na nossa jornada nesta vida, e que é sinal de lutas e dores, tristezas, derrotas, se tornará para nós o cântico de vitória diante do Cordeiro que vive para sempre. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Cantemos juntos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.